Então agora vamos trabalhar com métodos em JavaScript. A gente criou já objetos bem básicos, né? E agora a gente vai trabalhar com métodos. Então como é que nós vamos fazer isso aí? Claro que para criar esses métodos nesse nosso modelo aqui, são coisas bem um carro e uma pessoa, né? Mas dá pra gente dar uma brincada. Começar com pessoa. O que eu posso criar de método aqui? A sintaxe do método ela é bem simples, ela criar uma function sem escrever a palavra function. Tá? Então é direto o nome dele, tu não diz o que vai retornar, só diz os parâmetros de entrada. Então eu vou criar um método bem tranquilo aqui, que é fazer. A gente começa sempre com minúsculo, nesse caso, né? Uma boa prática. Ah, se não começar com minúsculo, não tem problema, só vai ficar com um padrão esquisito, fora do padrão JavaScript. Eu vou criar um método fazendo aniversário, que basicamente vai dizer que a idade do cidadão vai aumentar. Então, sintaxe básica do método. Nome do método, abre parênteses, se tiver algum parâmetro de entrada eu coloco aqui, e aqui dentro eu executo o que eu quero. Nesse caso aqui, ele não me retorna nada. Tá? Então, fazer aniversário é um método que não retorna nada. Vamos testá-lo, é bem fácil. Tá? Então eu estou com o meu fazendo aniversário aqui, ele vai incrementar a idade, e vocês vão poder ver o que acontece agora quando eu vou botar para rodar. Vamos ver aqui. Para fazer esse teste, eu vou pegar a Ana, e vocês podem ver que a Ana está com 53 anos. Eu vou dizer que a Ana vai fazer aniversário. Ana vai fazer aniversário. E aí que eu não consigo. A Ana vai fazer aniversário. Eu queria tanto que ele completasse para mim. Aniversário. Se eu testar agora, Ana está com 54 anos. Se ela fizer aniversário de novo, ela vai para 55 e assim por diante. Usei meu método. Tá? Então a diferença aqui, nesse caso específico, ele é um método que executa uma ação, não me retorna nada, não tem parâmetro de entrada, e ele executa o incremento da idade da pessoa. Tá? No carro, a gente pode fazer algo na mesma linha. Eu posso criar um atributo para ele chamado velocidade atual. Ela começa sempre com 0, ele não está andando. Tá? Eu posso então dizer o seguinte. Quando eu criar... eu vou criar dois métodos aqui então, bem fáceis. Que vai ser acelerar. Que eu vou dizer que a velocidade atual é igual a this ponto. Eu vou dar tá, vamos lá. This ponto, velocidade atual, mais 10, tá? E eu vou criar o frear. Que eu vou dizer, fazer justamente o oposto. Cada vez que eu acelero, eu incremento 10. Cada vez que eu freio, eu tiro 10. Tá? Bem fácil. Eu vou criar mais uma aqui que eu vou precisar depois. É só isso, mas eu vou criar já uma outra depois aqui, que é a marcha atual. Que vai começar na marcha... Não começa com nada, não tem marcha nenhuma. Tá? Então, é isso. Marcha, tu acelero e freio. Olha lá como é que vai ficar. Tô com o meu Fiesta lá. Ó. Vamos botar o Fiesta aqui. Ou não era Fiesta, era Fiat Uno. Tá com a velocidade atual 0. Tá lá ele, ó, Fiat Uno. Vou acelerar o Fiat Uno. Então a velocidade foi para 10. Todo mundo acompanhando? Vamos acelerar umas 3 vezes aqui. 1, 2, foi 2, mais uma.
mais uma, e mais 1000. Vamos ver aqui, pronto. Aí se eu for olhar ele agora, velocidade 40, porque eu chamei o acelerar 40 vezes, agora eu vou dar uma parada nele. E aí ele deve ficar 30 agora, né? 30, viram ali? Então é isso. Então, método sem parâmetros é isso aí. Bem fácil também, né? Posso fazer... Claro, aqui é bem simples. Eu poderia, por exemplo, verificar se o carro está andando antes de poder acelerar. Para frear, tem que saber se o carro já não está na velocidade zero. Quer dizer, eu poderia dizer isso aqui, por exemplo, para nunca entrar no negativo. Ó. Ó. If this ponto... É lógica, né? Velocidade for maior do que zero, eu posso dar uma freada, senão não faz nada. Né? Então, não tem mais o que frear, o carro está parado. Né? Então, eu poderia fazer isso. Da mesma forma, não acelerar, se ele tem o limite, se ele tem o máximo de velocidade que ele pode andar. São coisas do tipo, tá? Para dar mais um exemplo de método, eu vou em pessoa e vou fazer o método trocar endereço. E aqui eu vou ter o método de um parâmetro de entrada que vai ser o novo endereço. Endereço. Tem um novo endereço aqui. Aí só que eu vou fazer nesse caso é dizer que o meu endereço velho vai receber o novo endereço. Por que não tem o this nesse aqui? Porque ele é um parâmetro de entrada da minha própria classe, do meu próprio método. Né? Aí eu não uso o this, ele é uma variável de entrada do meu método. Então eu posso fazer isso para endereço, trocar endereço. Então se eu vier aqui de novo e eu for na Ana, ela mora na rua Hipólito Oioioi, e eu vou trocar o endereço dela, lembrando que é um parâmetro de entrada, então eu tenho que botar aqui dentro. Eu vou dizer que o novo endereço dela é a rua Ulisses Leão. Tá? Faço isso e a minha Ana trocou de endereço. Tá? Então, esse é um outro exemplo onde eu tenho um parâmetro de entrada, né? Coisa que eu não tinha no anterior. Vou fazer a mesma coisa para o carro. Eu vou criar um trocar marcha. Mesma ideia. Dis.marcha atual é igual a marcha. Mesma ideia. Agora, eu poderia ter mais de um parâmetro, né, de entrada. Isso aí é normal de acontecer, mas nesse caso nós não temos. Né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar para o Fiat Uno aqui. Eu vou trocar a marcha do Fiat Uno e vou querer ir para a quarta marcha. Certo? É isso. Poderia ter um que é só ir para a próxima marcha, ir para a marcha anterior, ir para a marcha ré. Né? Coisas e daria para incrementar um pouco mais a lógica desse trocar a marcha. Poderia ter algumas variáveis, tipo velocidade, para poder trocar, para poder engatar, e dá para brincar bastante. Mas o meu objetivo aqui é simplesmente mostrar isso aqui para vocês. Tem que ter um parâmetrozinho de entrada e ele trocou. Exemplos bem simples de métodos com e sem parâmetro de entrada aqui. Com parâmetro de entrada, e eu posso ter método sem parâmetro de entrada também. O último que eu posso fazer é simplesmente criar um método que me retorne valor, que é o que falta. Eu não digo nunca digo aqui explicitamente o que ele vai retornar, ou se ele vai retornar alguma coisa. Em JavaScript não tem isso, mas eu posso retornar. Tá? Então eu posso criar um método que eu gosto bastante, para dar esse de exemplo para vocês, que poderia ser um método do tipo exibir tudo, ou retornar tudo. Tá? Então seria, sei lá, retorna info, que retorna todas as informações da minha classe. Então, tipo num formato bonitinho. Então eu vou usar a palavra return e vou retornar tudo que eu quiser.
Então, nesse caso, eu vou retornar um nome, mas eu vou dar um /n para quebrar a linha. Aqui se eu der o /n, é isso, para quebrar a linha, se quiser mostrar no console. Só um exemplo, né? Então eu dou um /n para quebrar, eu vou dizer qual é a idade, 2 pontos, mais this.idade, mais endereço, mais this.endereço. Tá bem? É isso. Eu fazendo isso, ele vai retornar as informações, tá? E aí ele vai jogar essas informações onde, por enquanto? Em lugar nenhum. Se eu vier aqui escrever Ana, tá aqui a Ana. Se eu der um Ana.retornar info, aí sim ele vai escrever aqui, ó. Acho que eu esqueci de dar algum /n aqui. Esqueci, né? Esqueci no último. Então eu venho aqui e digo isso. Ó, Ana.retornar info. Toma, uma embaixo da outra. Certo? Então ele retorna as informações. Qual é a diferença para os outros, se vocês forem olhar qualquer outro, ó? Fazer aniversário, quer dizer, além do que ele faz, né? Olha que o fazer aniversário sempre tem um undefined aqui, que ele não retorna nada. Como a Ana retorna, eu posso escrever aqui as informações dela, ele vai escrever o que eu botei no return. Tá? Então, a única coisa que você tem que cuidar aqui é o seguinte, return, a partir do momento que eu faço um return, tudo que vem depois desse return, ele não vai ser executado. Tá? Então não ajuda a botar código aqui. Tudo que eu escrever aqui vai ser posto fora, não vai valer nada. Então que tá até com uma cor estranha, ó, pelo code. Ele mesmo já disse, ó, burro, não escreve onde não dá. Né? Então, o return ele fecha o método. Tá? Da mesma forma que função normal, né? Então, o return é o que ele vai retornar. A partir do momento que ele retornar, tudo que for executado depois não vai acontecer. E nesse caso ele retorna o nome, a idade e o endereço. Certo? Eu poderia fazer variações desse método, por exemplo, mandar ele escrever na tela, né? Retorna info tela. Poderia fazer isso? O que eu faria de diferente aqui? Ó? Eu daria um document.write, que escreve na tela, né? E manda ele escrever na tela o quê? É parênteses? No meu tanto que eu não uso. Isso. O que eu vou mandar ele escrever na tela? O meu this.retornainfo. Será que vai complicar agora? Talvez. Vamos ver. Vamos rodar primeiro e explicar depois. Ana.retornainfo tela. Vai lá. Jogou na tela. Tá que não quebrou porque ali para quebrar não é /n, mas apareceu na tela, estão vendo? Posso criar o retorna info tela. Posso criar... Aí vejam que aqui não é retorno, não é return. Aqui já tem uma informação, ó, console. Aí eu dou um console.log. Olha que legal. Eu tenho duas saídas aqui. Olha lá. Crio um retorna info tela, retorna info console. Olha como fica. Ana.retorna info tela, Ana.retorna info console. Aí joga aqui dentro. Tudo que ele dá um undefined depois, por quê? Porque ele não retorna nada. Este método retorna info tela, ele não retorna nada. Ele escreve no console. Né? Da mesma forma que o retorna info tela lá, vai escrevendo o troço do lado lá. Beleza. Então, o que eu fiz aqui de diferente? Tá? Primeiro, eu fiz com que um método chamasse outro método da minha própria classe. Coisa que eu não tinha feito ainda com métodos, mas eu tinha feito com atributos. Tá? Então, sempre que eu quiser me referir a um método ou um atributo da classe dentro da própria classe, eu tenho que necessariamente usar o this, senão dá pau. Isso é legal da orientação a objetos do JavaScript. Normalmente o JavaScript ele é um pouco liberado, né,
não vou dizer que é liberado de erros, mas ele tem uma certa liberdade, que se tu errar uma letra, ele cria uma variável na hora, enfim, a gente sabe dessas questões. Então, no JavaScript orientando objetos aqui, ele dá uma restringida, eu gosto disso, porque daí se o cara se engana e escreve errado, ele vai dar pau. Tá? Então, document.write, ele escreve em qualquer lugar da tela, console.log, ele vai escrever no console. Então, o que muda aqui é que eu estou chamando o método que retorna as informações resumidas da classe dentro de um outro método da minha própria classe. Então, é uma saída que eu tenho, dependendo da utilização que eu vou dar, né? Claro que isso aqui é simplesmente um exemplo, né? Mas retorna info no console é legal. Daqui a pouco tu quer, no meio do teu código lá, ver o que a tua classe tem. Já aqui é mais raro de ser utilizado, né, na prática. Esse documento.write aí é mais para teste também. Certo? Então tá aí, ó. Método que retorna, que só faz alguma coisa, método que recebe um parâmetro de entrada, poderia ser vários, método que não recebe nada, mas que retorna alguma coisa, e aí as possibilidades são várias, né? Mas é importante que nessa videoaula eu já mostrei as três possibilidades de método que a gente tem para trabalhar, e também um método acessando um método, certo? Então é isso. Até a próxima.